Olá, queridos amigos, queridos irmãos na doutrina espírita. Estamos aqui mais uma vez para continuar a estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. E nós estamos hoje dando continuidade ao capítulo 24, que é Não coloqueis a candeia debaixo do alqueire, e vamos ver a partir do item 11. Vamos ver os itens do 11 ao 19. E vamos começar, então, a título de página de abertura, com um texto do Livro da Esperança de Emmanuel, por Chico Xavier, que tem esse texto, essa lição número 78, que chama Ante o Divino Médico, que se refere ao texto de Mateus: não são os que gozam saúde que precisam de médico, e é o texto do Evangelho. Jesus se acercava principalmente dos pobres e dos deserdados, porque são os que mais necessitam de consolações, dos cegos, dóceis e de boa-fé, porque pedem se lhes dê a vista, e não dos orgulhosos que julgam possuir toda a luz e de nada precisar. É um texto que nós vamos ler daqui a pouco. Milhões de nós, outros, os espíritos encarnados e desencarnados em serviço na Terra, somos almas enfermas de muitos séculos, carregando débitos e inibições, contraídos em existências passadas ou adquiridos agora. Proclamamos em palavras sentidas que Jesus é o nosso divino médico. E basta ligeira reflexão para encontrar no Evangelho a coleção de receitas articuladas por ele, com vistas à terapia da alma. Todas as indicações do sublime formulário primam pela segurança e concisão. Nas perturbações do egoísmo, faze aos outros o que desejas que os outros te façam. Nas convulsões da cólera, na paciência possuirás a ti mesmo. Nos acessos de revolta, humilha-te e serás exaltado. Na paranoia da vaidade, não entrarás no reino do céu sem a simplicidade de uma criança. Na paralisia de espírito por falsa virtude, se aspiras a ser o maior, sê no mundo o servo de todos. Nos quistos mentais de ódio, ama os teus inimigos. Nos delírios da ignorância, aprende com a verdade e a verdade te libertará. Nas dores por ofensas recebidas, perdoa 70 vezes 7. Nos desesperos provocados por alheias violências, ora pelos que te perseguem e caluniam. Nas crises de incerteza, quanto à direção espiritual, se queres vir após mim, nega a ti mesmo, toma a tua cruz e segue-me. Nós, as consciências que nos reconhecemos endividadas, regozijamo-nos com a declaração consoladora do Cristo. Não são os que gozam de saúde os que precisam de médico. Sim, somos espíritos enfermos com ficha especificada nos gabinetes de tratamento instalados nas esferas superiores, dos quais instrutores e benfeitores da vida maior nos acompanham e analisam ações e reações, mas é preciso considerar que o facultativo, mesmo sendo nosso Senhor Jesus Cristo, não pode salvar o doente e nem auxiliá-lo de todo, se o doente persiste em fugir do remédio. Graças a Deus. Vamos, então, unir nossos corações, depois desse trecho tão bonito de Emmanuel, nos sintonizando na lição. Vamos unir os nossos corações, elevar nossos pensamentos a Jesus, o nosso Mestre, pedindo que Ele seja conosco, que Ele nos auxilie, que Ele nos intua, que Ele nos dê a vontade do entendimento, a vontade do crescimento. Se conosco, Senhor Jesus.
nessa oportunidade de estudo e de reflexão. Que nós possamos nos unir todos nessa vontade, nesse empenho de crescer com a luz do teu amor. Que seja em seu nome, em nome da direção espiritual da Casa do Caminho, em nome dos irmãos da espiritualidade, que sempre estão com a maior boa vontade nos amparando, e acima de tudo e sempre em nome de Deus nosso Pai, que nós possamos encerrar essa pequena prece e darmos início ao estudo de hoje. Graças a Deus. Então, nós vamos começar lá no item 11. Nós temos várias passagens do Evangelho nesse trecho que nos coube estudar hoje. Então, nós viemos do item 10, em que uma passagem de Mateus também, né? E não procureis os gentios, nem entreis nas cidades dos samaritanos, e diante das ovelhas perdidas na casa de Israel. E então ele traz essa passagem para os adeptos, aos propagadores do espiritismo. Então, quando é demonstrado o interesse pela conversão, mais firmes se mostram os pontos de vista. Então, ele fala também dessa questão da fé, da certeza na fé, né? E dessa coisa de preferível abrir os olhos a 100 cegos que desejam ver claramente, dessa vontade de enxergar, de perseverar. Porque não adianta nós termos em mãos todos os mecanismos se nós não quisermos progredir. E aí começamos o nosso item, não são os que estão bem de saúde que precisam de médico. E diz assim a passagem de Mateus: aconteceu que, estando Jesus sentado à mesa em casa desse homem, Mateus, ali vieram ter muitos publicanos e pessoas de má vida, que se colocaram à mesa com ele e seus discípulos. Vendo isso, os fariseus disseram aos discípulos: por que vosso mestre come com os publicanos e pessoas de má vida? Mas, tendo ouvido que perguntaram, Jesus, que estava ligado, disse: não são os que estão bem de saúde, mas os doentes que têm necessidade de médico. Se referiu também à leitura que nós acabamos de ver. Então, aí comenta o item 12, que Jesus dirigia-se principalmente aos pobres e aos deserdados, porque são eles que têm mais necessidade de consolações. Aos cegos dóceis e de boa fé, porque eles pedem para ver. Então, o que ele quer dizer? São aqueles de nós que estamos prontos, que estamos aptos ao aprendizado. Como na escola, nós não vamos conseguir passar algum ensinamento, conseguir algum aprendizado dos alunos, se eles não estiverem prontos para aquilo. Então, aqui no caso, nós precisamos estar abertos ao aprendizado. Não adianta nós termos, como falamos ainda agora, todos os mecanismos à nossa disposição se nós fecharmos os olhos, se nós não quisermos enxergar. Não vai adiantar. Então, eles pedem para ver, os cegos dóceis e de boa fé, eles pedem para ver, e não os orgulhosos que acreditam possuir toda a luz. Os orgulhosos acham que não precisam de nada. Quantas vezes nós manifestamos orgulho, achando que, não aceitando alguma ajuda, ou desprezando mesmo alguma coisa que nos é oferecida, porque achamos que já estamos dominando tudo. É o nosso orgulho que fala. E assim nós vamos deixar de receber, nós vamos desperdiçar.
Ele indica que nós vejamos na introdução o item publicanos, né? Essa introdução fantástica do Evangelho, dá mesmo um resumão de todo o livro. E lá nós temos que a definição, né, de publicanos, ele comenta, publicanos eram os que arrecadavam impostos, né, que eram então mal vistos. Essas palavras, como tantas outras, encontram sua aplicação no Espiritismo. Aí ele, de novo, vem trazendo para a doutrina espírita. Às vezes nos admiramos de que a mediunidade seja concedida a pessoas indignas e capazes de fazerem um mau uso dela. Parece, costumamos dizer, que uma faculdade tão preciosa deveria ser atributo exclusivo das pessoas mais merecedoras. E então ele comenta de que adiantaria, né? O que ele diz aqui, que é ótima essa comparação. Se Deus tivesse concedido a palavra apenas àqueles que são incapazes de dizer coisas mais, haveria muito mais mudos do que pessoas falando. Jesus, quer dizer, Deus, nos concede a todos o dom. Não nos concede a todos o dom da mediunidade, como muitos outros dons que recebemos. Agora, esse dom é neutro. Nós é que vamos encaminhá-lo para um lado ou para o outro. Nós é que vamos fazer ou não com que aquele dom seja bem aproveitado. Então, se fosse concedido só a pessoas boas, também haveria muito poucos médicos, né? Por essa comparação que ele faz com o dom da fala. Se o poder de comunicar-se com os espíritos fosse dado apenas aos mais dignos, quem seria aquele que ousaria pretendê-lo? Aliás, onde estaria o limite da dignidade e da indignidade? A mediunidade é dada sem nenhuma distinção. Todos somos médios. É claro que alguns com mais ostensividade, outros com menos. Porque também é dado de acordo com a nossa trajetória, de acordo com o que nós precisamos. Porque na preparação para nós encarnarmos é visto isso também. O que nós vamos precisar e o que nós... Agora, o livre-arbítrio fala mais alto, né? Nós é que vamos encaminhar o dom, esse dom da mediunidade, como quaisquer outros dons que nós recebamos, para o bem ou para o mal. A fim de que os espíritos possam levar luz a todas as camadas, a todas as classes, ao pobre e ao rico, aos sábios para fortificá-los no bem, aos viciosos para corrigi-los. São esses viciosos que são os doentes que têm necessidade de médico. Porque Deus, que não quer a morte do pecador, o privaria dos recursos que podem tirá-lo do lamaçal. Por que Deus ia fazer isso? E ele é pureza e bondade suprema. Ele dá os recursos, ele fornece os recursos sempre. Os bons espíritos, portanto, vêm em sua ajuda. E seus conselhos, que ele recebe diretamente, são de natureza a impressioná-lo mais vivamente do que se os recebesse indiretamente. Então, é mais reforçando mais isso. Se ele receber diretamente, pode ser que ele não deixe de enxergar aquilo que está ali, né, de forma ostensiva. Deus, em sua bondade, para lhe poupar o trabalho de ir ao longe buscar sua luz, coloca em suas mãos. Olha, está aqui. Está aí, na sua frente. Usa isso. Aproveita essa oportunidade. Portanto, não será ele muito mais culpado se não quiser vê-lo? Muito será cobrado, porque muito é dado. Poderá desculpar-se alegando desconhecimento, quando ele mesmo escreveu, viu com seus próprios olhos, ouviu com seus ouvidos e pronunciou com a própria boca a sua condenação, porque estava tudo ali. Se ele não aproveita, então é punido com a perda ou perversão da sua faculdade.
Não quer dizer que seja punido. Ah, então agora Deus vai ver, ele não usou, então eu vou castigá-lo. Não é isso. Né? Ele vai ser punido, nós vamos ser punidos na medida em que nós não usarmos aquilo que nós estamos precisando usar, em que nós menosprezarmos aquela ferramenta, aquele mecanismo. Então, se nós queremos deixar de usar o martelo que está ali e quisermos bater um prego com a mão, a gente vai arrebentar a mão, mas é a nossa escolha. Então, não é que Deus vá punir de propósito, esteja lá esperando, ah, não usou, né? Então, tá bom, então você vai ser castigado. Não é isso. É porque a gente só vai aprender a usar o martelo quando a gente vir que machucou a mão e que vai precisar lançar a mão daquilo, da ferramenta que nós temos ali para utilizar. Então, ele aqui fala que se você não usa a mediunidade do jeito que se fala eu acho estranho, desenvolver a mediunidade, né? Um termo que a gente ouve muito. Eu creio mais no termo de educar a mediunidade. Quer dizer, se nós estivermos dentro de uma casa séria, orientados por espíritos que estão ali realmente para nos amparar, nós vamos poder fazer uso realmente, bom uso desse dom que nós recebemos. E ele diz aqui, se a gente não fizer bom uso, os espíritos menos elevados vão, então, se aproveitar dessa brecha que nós deixamos. É uma questão simples de sintonia. Simples de sintonia. Se nós não usarmos bem, não sintonizarmos com os espíritos que podem nos ajudar, que estão ali dispostos a nos ajudar, é claro que nós vamos ceder lugar aos espíritos mais problemáticos. Então, o que ele aqui fala da obsessão, né, no fato de nos enganar, sem prejuízo das aflições reais com que Deus atinge os seus servidores indignos e os corações endurecidos pelo orgulho e pelo egoísmo, que vão nos cegar completamente. A mediunidade não pressupõe necessariamente relações habituais com os espíritos superiores. Trata-se apenas de uma aptidão para servir de instrumento, mais ou menos flexível aos espíritos em geral. Então, gente, está muito claro isso. É um instrumento. Nós vamos usar da melhor maneira possível. Nós temos tudo para isso. O bom médium não é aquele que comunica facilmente, mas o que é simpático aos bons espíritos, afinidade, sintonia. Se nós estivermos imbuídos do propósito do bem, do propósito da caridade, do propósito do amor aos nossos irmãos, da consciência de que somos todos filhos de um mesmo Pai, que está nos ensinando, que nos colocou a Ele mesmo na nossa consciência, porque Deus está dentro de nós, se nós tivermos essa certeza, nós vamos nos colocar numa sintonia que vai nos permitir utilizar bem desse dom que Deus nos deu. No item 13, nós temos a coragem da fé, que diz uma passagem também de Mateus e de Lucas: todo aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu também reconhecerei e confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Todo aquele que me renegar diante dos homens, eu mesmo também o renegarei. Se alguém se envergonhar de mim, Lucas, e de minhas palavras, o Filho do Homem também se envergonhará dele, quando vier na sua glória e na de seu Pai e dos santos anjos. Aí ele fala da coragem, a coragem de dar opinião. Ele aqui fala no sentido de Jesus, no sentido da fé, da coragem da fé, de colocar, aplicar essa fé que está dentro de nós. E ele diz que a coragem de dar opinião
sempre foi apreciada pelos homens, porque existe mérito em enfrentar os perigos, as perseguições, as contradições e mesmo os simples sarcasmos, aos quais se expõe quase sempre aquele que não tem medo de revelar em alta voz ideias que não são as de todas as pessoas. Aqui nós vamos ver que, realmente, no início do cristianismo, o que sofreram os cristãos, os que não eram chamados ainda de cristãos, eram os que estavam querendo seguir Jesus, ávidos por seguir Jesus, e como sofreram para afirmar essa fé. Foram mortos, foram jogados às feras, porque não abriam mão, não abjuravam daquela fé, de seguir o Mestre Jesus. Infelizmente, agora, nós não precisamos de tanto, né, de lutar pela nossa vida, porque seguimos Jesus. Mas nós temos, sim, vários desafios, né? Quando nós não aceitamos determinadas coisas, quando nós demonstramos vontade de não ir a determinados ambientes, a de frequentar determinados lugares, e às vezes as pessoas até debocham de nós, ou acham que isso é bobagem, que não tem sentido, mas essa coragem não quer dizer que nós vamos bater no peito e dizer somos espíritas, então não vou, não faço, enfim. E não é preciso nada disso. Veja que nós estamos numa situação bem mais confortável, porque basta que, se nós temos essa fé fortalecida, realmente constituída naquele prédio, com aquela fundação bem feita, né, bem construída, isso vai transpirar. Vai transpirar em quê? É aquela história dos frutos da árvore. Ela vai transpirar nas nossas ações, na nossa conduta, no nosso modo de ser. Nós não vamos precisar gritar na praça pública, nem bater no peito e sair agredindo os outros e fazendo proselitismo. Não há necessidade disso. Porque se nós estivermos seguros, tranquilos, o bom senso vai nos ajudar. Nós vamos, até quando ocorre aquela coisa de, com qualquer deslize que nós tenhamos, ou que nós temos muitos, né? Mas, sei lá, uma palavra, um dia que a gente está mal-humorado, não vem logo aquela cobrança, assim, não sei se aconteceu com vocês, eu acredito que sim, já várias pessoas me contaram isso, da cobrança das pessoas. Ah, mas você não é espírita? Como é que você está agindo assim? Né? Então, bom, isso às vezes até é bom, né? Porque a gente tem aquela parada, né? Para pensar e para realmente ver que nós estávamos agindo erradamente. Mas aqui nos diz o texto que Jesus reprova energicamente a covardia, do ponto de vista especial da sua doutrina, dizendo que se alguém se envergonha das suas palavras, ele também se envergonhará dele. Eles perderão o benefício da sua fé, porque é uma fé egoísta, que guardam para si mesmos. Se a gente não agir, se a gente esconder a fé que nós temos, nós vamos estar, às vezes, deixando de ajudar alguém. Não quer dizer que nós vamos impor a nossa fé ao outro, não é. Quer dizer que, se nós agirmos de maneira coerente com os princípios da doutrina, com os princípios do cristianismo, nós vamos estar naturalmente espargindo essa fé, distribuindo esse modo de ser, esse pensar. Nós ainda vamos chegar lá. Assim será com os adeptos do Espiritismo, visto que sua doutrina é o desenvolvimento e a aplicação da doutrina do Evangelho. É o cristianismo redivivo, né?
Então, vamos lá carregar a nossa cruz, que é o próximo item. Quem quiser salvar sua vida, perderá, no texto de Lucas. Sereis bem ditosos quando os homens vos odiarem, quando vos separarem, quando vos tratarem injuriosamente, quando rejeitarem o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia, exultai, porque uma grande recompensa vos será reservada no céu, porque era assim que os pais dele tratavam os profetas. E depois, nesse texto lindo, que é tão lindo que tem os 4 evangelistas, Marcos, Lucas, Mateus e João, chamando para de si o povo com seus discípulos, ele lhes disse: se alguém quer me seguir, que renuncie a si mesmo, que pegue a sua cruz e me siga, porque aquele que quiser salvar a si mesmo se perderá, e aquele que se perder por amor de mim e do evangelho se salvará. Com efeito, de que servirá um homem ganhar todo mundo e perder a si mesmo? Aqui nós vamos falando, nós não, né? Aqui o Evangelho vai nos falando de vida material e vida espiritual. Se nós salvar a si mesmo, aqui no caso, não quer dizer, meu Deus, eu quero me salvar, então eu vou perder tudo. Não é isso. Aqui o que ele está dizendo essa expressão, quiser salvar a si mesmo, será o, o agarrar-se à materialidade. Será, ele está contrapondo aqui o seguir a Jesus, que é a vida espiritual, que é a vida que importa, que é a vida real, que é o desenvolvimento de nós, espíritos que somos, a importância que nós precisamos dar a esse desenvolvimento. O que é esse desenvolvimento? É o desenvolver das nossas virtudes, é o combater o homem velho, é a combater todos esses percalços, todos esses enganos que nós ainda cometemos. Então, isso é seguir o Espiritismo, isto é seguir Jesus, é viver plenamente pensando e seguindo o amor, pensando e seguindo o bem pelo bem. É aquela caminhada que nós vamos dando, um passinho de cada vez, nós vamos conseguir desenvolvendo uma virtude de cada vez, um pouquinho, ou em cada encarnação, né? Tentando combater os nossos vícios, as nossas questões, tentando vencer os obstáculos que aparecem, lembrando que eles são sempre para o nosso bem, porque tudo está debaixo da vontade do nosso Pai. Então, se está aí, é para nós superarmos, é para nós resolvermos, é para nós crescermos moralmente. Isso é a importância da vida espiritual. É o crescer moral. E é isso que é seguir Jesus. Que é aqui que ele diz, que é aquele que quer me seguir, pegue sua cruz. Pegue sua cruz porque nós só vamos ter problemas? Não, porque a cruz aqui é a nossa trajetória. É isso que nós conquistamos através das muitas encarnações que já vivemos, através do que nós já conseguimos, que nós conseguimos angariar e o que nós ainda precisamos. Cada um de nós, de uma forma diferente, cada um de nós é único, cada um de nós é um espírito único, então cada um tem a sua cruz. Quer dizer, nós só temos tristezas? Não. A cruz aqui é o caminho, é a nossa trajetória, essa longa trajetória na qual nós temos certeza que agora nós somos o melhor que nós podemos ser, por causa da lei do progresso. Daqui, só para frente, vamos andar. E vamos fazer o possível para não nos deixarmos estagnar, porque nós vamos perder mais tempo. Então, o nosso objetivo deve ser que recursos não nos faltam, está aí tudo na nossa mão. Então, nós devemos estar ligados para não perder mais tempo do que já perdemos.
Cada um faz o seu caminho. Temos aí tudo o que nos pode ajudar. Então, se nós só nos apegarmos à matéria, se nós não entendermos a importância do desenvolvimento moral, dessa asa da moral que nós precisamos desenvolver, nós vamos, como diz Jesus, nós já vamos, se sacrificamos os bens celestes aos prazeres terrestres, Deus dirá, já haveis recebido a vossa recompensa, porque foi isso que a gente procurou. Então, será isso que nós vamos receber. Então, vamos estar ligados nas oportunidades que aparecem a todo segundo na nossa existência e vamos aproveitá-las muito bem. Então, vamos sempre estar com esse pensamento de perseguirmos a melhora, a nossa melhora interior. Então, eu agradeço muito a todos e por terem compartilhado comigo esse momento de estudo, e um abraço a todos, e que demos todos juntos, graças a Deus, pela oportunidade de estudo.